Pode tirar dúvida, sim. Atividades 6 e 7. Você está falando desse exercício aqui? Oi? O áudio tá saindo não, é? Oi, oi. Tá me ouvindo? Meu áudio tá bem, Ana Paula. O professor tá bom. O problema é da Ana Paula. Ah. Especifica a atividade. Semana passada a gente não teve aula, vai ser essa agora. Eu vou iniciando aqui, tá? Eu vou fazer uma... usar essa planilha aqui mesmo. Que a gente já tinha... Tá gravando já, tá? A gente já tinha da aula passada, né? Quando a gente tem aqui uma tabela chamada dados hospedagens. Lembrando que isso aqui é entendido pelo Excel como uma tabela, não como um intervalo de dados simplesmente. Então alguns recursos ficam disponíveis pelo fato de ser uma tabela, né? Mas você pode trabalhar aqui, como eu mostrei nesse exemplo dessa fórmula, da maneira que você já conhece. Por exemplo, usando uma média, por exemplo, disso aqui. Do mesmo jeito que vocês já utilizam em outros conjuntos de dados, certo? O que a gente fez aqui? A gente criou a partir dessa tabela uma coisinha que a gente chamou de, que o Excel chama de dados dinâmicos, tabelas dinâmicas, né? Eu vou até colocar aqui dados ou seja, aparentemente você tem aqui uma tabela dinâmica que ela é recalculada sem fórmulas. Você não está vendo fórmulas aqui dentro. Você configura essa tabela. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu quero em cada linha quais são nas linhas o tipo de oferta e o bairro. Qual é o tipo de oferta? Primeiro nível, tipo de oferta. Se eu clico nesse maisinho aqui, no menos, tipo de oferta. Se você vir aqui, o campo tipo de oferta especifica 3 tipos de ofertas: espaço inteiro, quarto compartilhado, quarto privado. Então, o que é que eu quero saber do tipo de oferta? A média das avaliações e a média do valor diário. Esse valor aqui eu poderia formatar como moeda, que é a média da diária no espaço inteiro, a média da diária em um quarto compartilhado e a média da diária em um quarto privado. Eu faço isso rapidamente usando tabelas dinâmicas. E eu posso, inclusive, aumentar o detalhe desses resultados pelo campo que eu achar que seja o necessário. A questão de usar o Excel para você analisar seus dados, pessoal, veja que esse curso aqui é um curso só no Excel, né? Eu não trago tantos conceitos de análise de dados. Mas a questão é você buscar responder uma pergunta sua. O que é que você quer fazer? Simplesmente sair pegando, fazendo na tabela dinâmica, para baixo, para cima, botando... não. O que é que você está respondendo? Qual é a informação que você está trazendo?
qual o conhecimento você vai trazer, né? Então, por exemplo, eu coloquei que eu gostaria desse resultado por bairros. Então aqui os bairros são repetidos dentro desse tipo de oferta. Como é que eu fiz isso? Quando eu clico aqui eu já estou considerando que eu sei criar uma tabela dinâmica. Aparecem os campos da tabela dinâmica. Você pode ver que aqui nas linhas eu tenho o tipo de oferta e o bairro. Se eu arrastar o bairro aqui para cima, por exemplo, ele vai me dar esse resultado invertido. Né? Professor, eu consigo fazer isso usando fórmulas? Consegue. Mas ia tirar um trabalhinho bem maior. Você consegue manusear isso aqui com tabela dinâmica de forma mais simples. Então, baseado nos bairros, eu tenho agora no primeiro nível a média e a valor da diária. Se você olhar, você vai ver que o bairro de Manhattan ele tem uma média de diária maior do que os demais bairros, né? E que no Bronx a média do valor da diária cai também. Eu acho que essa média está em dólar, né? Então aí é importante você verificar isso. Quando baixa nos dados aqui, você vem formatar o contábil já assim, tá bom? Beleza. Mas se eu quiser aqui ao lado, veja os campos, né? Eu tenho uma média por bairro, tenho uma média de diária. Se eu quiser saber, por exemplo, quantas avaliações, não sei se isso é interessante, eu tenho naquele imóvel. Cada linha dessa é um imóvel cadastrado. Um apartamento em Manhattan, um quarto privado, tem 3 quartos privados. Você aluga, na verdade, o quarto, você não aluga o apartamento. Né? No lugar que tem 3, ou seja, você aluga um quarto e tem mais 2 lá. Tem 39 avaliações, tem uma nota de 9,6. E o valor aqui da média da diária, né? Valor padrão, 549. Não sei se ele está considerando aí o valor para o apartamento ou para o quarto. Mas enfim, a ideia aqui é entender como eu utilizo. Então, veja que os valores que eu quero calcular são média da nota e média da diária. Eu ensinei a vocês que vocês podem ainda assim filtrar esse resultado por um outro campo. Por exemplo, se eu quiser filtrar pelo tipo da propriedade, eu arrasto o tipo de propriedade para cá, perceba que eles ficam marcados o que você está usando e aparece aqui o filtro. Qual o tipo de propriedade que você está olhando? Eu estou olhando... Você aqui tem que conhecer um pouco de imóveis nos Estados Unidos, né? Tem algumas coisas lá como townhouse, ele não é um apartamento não, mas é como se fosse uma casas, né, juntinhas uma da outra, onde geralmente uma pessoa mora em cima, outra mora embaixo, uma casazinha de primeiro andar. Mas você pode marcar por apartamento e dar um ok. Então os valores mudam. Pode selecionar vários itens e aí você pode dizer eu quero apartamento e condomínio e house. Bem, sei que vai definir. Quando eu clico na tabela dinâmica, lá aparecem os campos da tabela dinâmica. Quando eu clico na tabela dinâmica, esse menu aqui em cima fica ativado. Assim como o design da tabela dinâmica. Você pode alterar da forma que você achar mais interessante. Tá bom? Algumas informações ainda no design aqui você pode ter. Você pode trazer subtotais.
às vezes polui um pouco o resultado, que sai mostrando mais dados, ó, que é um subtotal de Bronx, um subtotal de Brooklyn, subtotal de Manhattan. Depende de como você quiser mostrar o seu resultado. Não mostrar subtotais. Não. Então, porque eu não mostro aqui o resultado só de Bronx, só de Brooklyn. Eu só mostro o resultado geral. De mesma forma, totais gerais. Se eu quero habilitar para linhas e colunas. Também não faz muito sentido aqui. Cabeçalhos. Cabeçalho de coluna, como você quer deixar. Você pode alterar esses dados aqui, só clicar em cima e alterar. Se você quer linhas em tiras, colunas em tiras, às vezes tem gente que gosta de trabalhar assim. Tá? Só a questão de design. Aqui é mais importante. Aqui é onde você vai ter informações de sua tabela dinâmica. Lembra? Aula passada. Qualquer dado, qualquer mudança nos dados, esses dados aqui, salvo me engano, eles estão aqui, ó, dados hospedagem. Lembra? Que eu importei esses dados como um arquivo de texto. Tá aqui, ó. E a gente leu no Excel esse arquivo de texto. Então os dados estão aqui, ó. Se eu, por exemplo, tirar um N aqui desse Manhattan e salvar, se eu não estiver enganado, esse primeiro Manhattan aqui, ele não vai mudar, mas vindo aqui na consulta da tabela, se eu mandar atualizar, deixa eu ver, foi atualizado, talvez eu não esteja, desculpa, aqui, ó, tirou o N, tá vendo? Se eu botar o N de volta, veja, ele está lendo esse arquivo. Aqui era para atualizar também. Ó, voltou. Bom? Voltou. Então os dados puros, eles não estão no Excel. Essa tabela é uma consulta a esses dados aqui no bloco de notas. A gente fez isso na aula passada. Esses dados dinâmicos, por sua vez, faz uma consulta também nesses dados aqui, só que de forma dinâmica. É importante que vocês saibam manusear essa tabela dinâmica. Quando eu clico em análise de tabela dinâmica, eu tenho aqui, por exemplo, onde é a fonte. Quero alterar a fonte de dados? Ele já vai lá para a minha fonte. A fonte é essa própria tabela do Excel. E essa tabela do Excel, na verdade, ela é uma consulta a uns dados que estão externos ao Excel. Essa tabela se chama dados hospedagem. Ok. Esse é o nome de onde a minha tabela dinâmica está fazendo a consulta dos dados dela. Professor? Oi. Tem gente solicitando para entrar na turma. Beleza, desculpa aí, que eu deixo o celular aqui desativado. Certo, galera? Então, assim, o que é que vocês precisam ter noção? Nome da tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica é importante ter um nome interessante. Então, você vem aqui, ó, análise da tabela dinâmica, bota um nomezinho nela, cara. Bota aí, dados dinâmicos, hospedagens. Essa aqui é uma tabela estática. Também tem um designzinho, tem um nome, dados hospedagens.
Aqui chama-se, quando eu clico aqui, dados dinâmicos de hospedagem. Aqui o campo ativo. Eu posso configurar esse campo ativo aqui, ó. O que é que eu quero aqui? Eu estou calculando a média das notas de espaços inteiros no Bronx. Mas se eu quiser calcular a contagem, eu clico aqui, ó. Ele agora está calculando quantas avaliações, quantas hospedagens, quantas avaliações tiveram nesse camarada. Configurações do campo aqui, ó. Faz mais sentido eu usar a média, né? Nesse caso aqui. Deixar na média. Aqui eu quero a média da diária. Eu posso também fazer o seguinte. Diária. Adicionar uma diária aqui, ó. Aqui ele está calculando a soma da diária. E aqui é a média. Eu posso nesse aqui, clico nele, em qualquer um deles, tá? É o campo ativo. Eu venho aqui na configuração do campo. Ou nele próprio aqui, ó, que está em soma, eu venho em configurações de campo aqui embaixo. Tanto faz. E calculo contagem. Então aqui agora eu tenho para no bairro do Bronx, apartamentos que alugam um espaço inteiro, 92 avaliações. É esse mesmo campo que está sendo calculado, só que aqui eu estou calculando a média de quanto está sendo a diária. E aqui eu estou calculando quantas. Então eu posso clicar aqui muitas informações. No caso aqui eu tenho que calcular o número de avaliações, né? Desculpa, eu errei o campo. Número de avaliações. Que é que exatamente vai dar a mesma coisa, né? Vai dar no mesmo. Eu posso inclusive remover esse campo aqui. Remover o botão direito do mouse. Ele retira. Como eu poderia tirar ele daqui clicando em delete. Clicando em cima e mandando remover campo. Tá? Então é importante, sempre que você atualizar seus dados, dar uma atualizada também na tabela dinâmica. É importante. Tá? Essas ações aqui, ó. Essas ações aqui. Essas ações aqui são importantes. Tanto de remover como formatação e filtros. Tudo que a gente fez quase agora, né? Limpar tudo ou limpar filtros. Selecionar a tabela dinâmica. Habilitar uma seleção. Enfim. Mas o mais importante é o mover tabela dinâmica. Porque você deve estar pensando, se eu quiser pegar esse conjunto de dados aqui, que é dinâmico, dar um Ctrl C, clicar aqui e dar um Ctrl V. O que é que eu fiz? Eu simplesmente copiei os valores. Aqui não está mudando a tabela. Isso aqui são os valores da tabela dinâmica. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, se eu tirar tipo de oferta aqui, ó, tirei o tipo de oferta, aqui continua os dados. Eu simplesmente copiei, tirei uma foto daquela tabela dinâmica quando eu fiz isso. Eu não movi a tabela dinâmica para cá. Então eu vou... Isso aqui é um conjunto de dados normal. Inclusive nem tabela é um intervalo de dados normal. Você clica em cima, não aparece nada, inclusive. Então eu vou apagar. Vou até excluir assim para tirar tudo. Excluir, ó. Você viu como é que eu faço isso? É coluna, excluir nas colunas, né? Botão direito, excluir. Professor, eu quero mover, como é que eu faço? Clica na tabela, clica na análise e pede para mover. Para onde? Para uma nova planilha ou para a planilha existente? Para a planilha existente, mas para onde? Está dizendo aqui que você está movendo para dados dinâmicos, celular 3. Dados dinâmicos é essa planilha aqui, ó, dados dinâmicos. Celular 3 é aqui, você não vai sair lá do canto, né? Então, não, eu quero mover para cá.
Ok. Movi. Agora eu movi. Quero mover de volta para lá. Mover. Para 3. Se eu quiser mover para uma nova planilha, eu clico aqui e dou OK. Mas ele leva a tabela dinâmica. Você clica em cima, aparece aqui, ó. Dei Ctrl Z. Tá bom? Essa parte aqui a gente não vai falar agora, é questão de campo calculado. Mas outro ponto importante é o que você está visualizando. Lista de campos, botões. Ó, os botões da tabela dinâmica. Às vezes, sumiu, professor, cadê? Tá aqui. Lista de campos é o principal, né? Você clica, não aparece. Clica aqui. E os cabeçalhos. Se você quiser, não fica, aqui fica aparecendo. Quando você clica numa tabela normal dessa, que você manda inserir dados dinâmicos, ele tem uma opção chamada tabelas dinâmicas recomendadas. Ele lê seus dados e diz, ó, tu quer colocar a soma de Brooklyn, né? A soma das diárias, tu quer calcular por contagem de host. Veja, o Excel não tem conhecimento do negócio. Ele não sabe o que é contagem de host ID. Não faz sentido eu contar. Bem, até faz. Eu vou saber quantos apartamentos eu tenho nesse caso aqui. Mas ele não tem conhecimento. Ele não lê o negócio, tá? Aqui ele está só contando. Então ele tem algumas tabelas dinâmicas que ele sugere. Mas é como eu digo a vocês. Você tem que usar isso aqui pensando em resolver um problema de vocês. Né? Então, para adiantar o que a gente está fazendo, você também pode clicar aqui em tabelas dinâmicas recomendadas. Mesmo dentro da sua tabela dinâmica já. Veja que eu fui lá pela tabela. Venho aqui, inserir tabelas dinâmicas recomendadas. Mas eu já com uma tabela dinâmica, eu abro aqui o análise de tabela dinâmica e também tem essa mesma opção. Para finalizar, e aí para finalizar a aula de hoje, o que eu falei até agora foi uma revisão junto com alguns detalhes do que a gente já tinha comentado, alguma coisa extra aí apareceu no meio do caminho, tá? Mas, além disso aqui, algo muito importante é você aprender a segmentar dados. Eu quero segmentar esses dados por algum campo. Então, como eu fiz ali um filtro quase agora por tipo de propriedade, né? Mas veja a diferença. Eu vou marcar aqui tipo de propriedade e dar OK. A segmentação... Até remover esse filtro. Ela fica como um menu aqui. Tipo de propriedade aqui é sem valor, né? Alguma coisa sem valor. Você consegue verificar baseado nessa segmentação. Veja que você faz tudo isso, gente, sem precisar saber de fórmulas. Ah, professor, para que eu aprendi as fórmulas? As fórmulas são substancialmente importantes. Principalmente para você tratar os dados públicos aqui, seus dados brutos aqui. Tá? Um outro recurso muito forte na análise de tabela dinâmica é inserir linha de tempo, que normalmente você só vai usar quando você tiver tempo. Então, por exemplo, o único campo aqui que tem tempo é o host, né? Desde quando eu sou cliente, né? Desde quando este imóvel está cadastrado. Então ele cria aqui esse camarada e você pode filtrar, por exemplo, no ano de 2015, 2008.
por meses, como você quiser. E aí você começa, não, eu quero no ano de 2008, eu quero por anos aqui. Eu quero por trimestres, eu quero por meses, eu quero por dias, aí fica bem, né? Por anos. Então no ano de 2008, veja, qual foi a média dos imóveis que estão lá de 2008. Então ele já entende isso aqui, gente, porque esse camarada, essa segmentação de dados, e esse cara aqui, são conectados com essa tabela dinâmica. Né? Que automaticamente está conectado com os dados hospedagem, com essa tabela aqui. Como é que eu sei isso? Quando eu clico aqui, ó, e quando eu clico aqui aparece, ó, um menu segmentação. Posso editar ele aqui, posso dar um nome a ele aqui, ó, tipo propriedade, já está um nome adequado. Mas ele pergunta quais são as conexões que eu tenho. Quando eu clico, ele está me dizendo que eu tenho uma conexão com a planilha dados dinâmicos, com a tabela dinâmica dados dinâmicos hospedagens. Se eu desmarcar isso aqui, ó, e der OK, nada que eu fizer aqui vai funcionar, porque eu teria a conexão dele com essa tabela dinâmica. Quando eu clico novamente e marco, OK. Agora sim. Da mesma forma esse. Clique em linha de tempo, conexões de relatório. Está aqui, ó, conectado com essa tabela dinâmica. Por que essa tabela dinâmica está assim? Porque ela está filtrada por esse cara. Se eu desmarcar os filtros, ó, ela volta. Ela faz uma consulta desses dados aqui. E essa tabela dinâmica está conectada com quem? Alterar a fonte de dados, eu vou ver com esses dados aqui. Por que é importante que esses dados sejam uma tabela? Porque se esses dados aqui fossem um intervalo, eu vou transformar ele no intervalo de propósito. Certo? Converter em intervalo. Ok. Essa tabela dinâmica agora tá pegando quem? Ela entendeu, não, tudo bem, estou pegando dados hospedagem de A1 até A30476. Ok. Então ele está pegando esse intervalo aqui. Se eu adicionar um novo campo aqui, já fiz isso com vocês, né? Ela não vai entender isso aqui como um novo dado. Posso salvar, posso vir aqui, ó, atualizar, mas ela não vai conseguir ver. Então a média bem alta aqui, ó. Você vai ver que Queens quarto privado continua, mesmo que eu atualize. Continua com o valor 72,46. Valor da diária, né? Foi um valor bem grande, né, para mudar a média dele aqui. Por quê? Porque essa tabela dinâmica está consultando esses dados de intervalo que vai até, ó, vou copiar. Está consultando, ó, dados hospedagem, que é o nome da planilha, de A1 congelado até J3476. J3476 até aqui, ó. Por isso que eu vou
seria uma tabela aqui, ó, chamada de dados underline hospedagem. Ah, errei aqui, desculpa. Agora não. Isso, criou uma tabela. Dados hospedagem. Isso agora é uma tabela. Quando eu dou um tab aqui, que eu entro, ele cria um novo registro aqui para mim. Então, se você olhar, quem é dados hospedagem? Análise de tabela dinâmica, alterar a fonte de dados. Ó. É dados hospedagem que vai de 1 até 30478. Ok. Análise de tabela dinâmica, alterar a fonte de dados. Se eu quiser, eu posso só chamar aqui de dados hospedar, que é o nome da tabela, né? Deixa eu pegar aqui. Às vezes o Excel dá um bugzinho, mas vamos ver. Aceitou. Né? Então ele está pegando pelo nome dessa tabela aqui, que é dados hospedagem. Ele não está pegando pela referência. Dados, underline, hospedagens, dia 1, que também valeria, desde que isso aqui fosse uma tabela. Porque qualquer atualização na tabela vai atualizar também, ó. Olha a nota do quarto privado do Queens, como subiu o valor. Porque eu botei esse valor bem alto aqui, né? Mudei, ó. Atualizo. Atualiza aqui, ó. Agora um detalhe. Veja isso. Preste atenção. Salvei o arquivo. Tudo bem. Vou fechar esse arquivo. Venho aqui e abro ele de novo. Tá aqui o resultado, né? Porém, se você... Vou fechar esse não. Olhar esse aqui, que é a sua base. Cadê, né? Ou seja, vocês lembram o que foi que aconteceu quase agora que eu fiz? Eu transformei esses dados em um intervalo. Vocês lembram? Ainda agorinha. Quando eu transformei esses dados no intervalo, eu perdi aquela referência, né? Então eu vou brincar aqui com dados. Ó. Vou abrir nessa planilha 1 aqui para vocês entenderem melhor. Dados, obter dados de um arquivo, texto ou CSV. Eu vou pegar ele aqui em documentos. Ele está aqui, dados hospedagem. Ele já entendeu? Vou carregar. Carreguei. Trinta, 476. 4. Isso aqui é a data, né? Vocês já sabem que essa data aqui precisa ser
vir valores reais, porque lá no... Ele vem do bloco de notas, né? Eu podia ter feito isso antes, quando eu importei esses dados para cá. Tá aqui essa nota. Pronto. Salvo. Fecho. Ele importou aqui, né? Tá aqui o arquivo. Se eu fechar, cadê, né? Então, vocês têm que ter cuidado. Opa. Quando vocês forem utilizar dados que são externos ao seu Excel, certo? Se eu for criar uma tabela dinâmica daqui, ó, e mandar atualizar os dados, não sei se vocês perceberam, mas o valor sumiu. Por que sumiu? Aqui, quando eu atualizar, não sumiu, porque no meio da aula eu destransformei isso em tabela, transformei no intervalo e depois criei uma tabela de novo. Lembra que eu fiz isso aqui? Nessa planilha de dados de hospedagem. Por isso ele perdeu aquela referência ao arquivo externo. Mas aqui de propósito eu fiz uma nova importação de dados externos. A referência foi criada para esses dados aqui, para essa tabela aqui, o que ele chama de dados hospedagem 2, que ele faz uma consulta, na verdade, a esses dados aqui. Então, a base é essa. Porque quando eu atualizar, ele vai buscar os dados daqui. Vai buscar daqui. E uma vez ele buscando os dados daqui, a sua tabela dinâmica criada a partir daqui, que você pode criar também vai ser alterada a partir dos dados do bloco de notas. Ó, criando uma tabela dinâmica em dados hospedagem 2. Um detalhe muito grande, gente. Se for criar uma tabela dinâmica, muito cuidado. Por segurança, bote sempre numa nova planilha. Porque se você for botar numa planilha existente e você marcar, por exemplo, aqui, tiver marcado, ó, ela cria tabela dinâmica por cima dos teus dados e tu perde tudo. Você pode até criar aqui, ó, no M, no N, no P, no R, no S, ok. Tá aqui criado, ó. A tabela dinâmica tá vazia. Mas muito cuidado com isso. Certo? Você pode fazer a mesma coisa. Bairro e diária, né? E aqui eu quero configurar a média e mostrar como aqui eu vou colocar como sem cálculo mesmo. Posso fazer vários cálculos aqui, mas eu vou botar sem cálculo. Certo? E aqui eu vou mesma coisa. Mas muito cuidado com essa parte aí. Beleza? Vou voltar para cá. Você agora sabe que esses dados aqui, a fonte dele é no próprio Excel. E esse aqui está buscando lá do bloco de notas. Do texto.
Esses dados dinâmicos aqui é o que a gente estava brincando. Para concluir, eu vou mostrar para vocês que vocês também podem criar, além de segmentação e linha de tempo, gráfico dinâmico. Você já aprendeu a fazer gráficos, mas gráficos dinâmicos. Então, por exemplo, eu teria que ter um segundo curso, né, de análise de dados, qual é o gráfico ideal para uma situação, qual é o gráfico ideal para outra situação. Não dá para eu falar isso aqui na aula, né, mas eu posso dizer a vocês algumas dicas, né, que quando você vai fazer comparação de categorias, normalmente você utiliza o gráfico coluna ou gráfico de barras. Vai depender de como isso vai aparecer para o usuário final. Por exemplo, gráfico de colunas. Vamos ver esse aqui, ok. Olha como ele criou. Eu vou... Esse gráfico. Será que está bem, né? Tá legal isso aqui? Esse design desse gráfico, essa formatação, você pode vir aqui em design e formatação. Uma dica que eu sempre dou é: deixe o gráfico mais clean. Por exemplo, um gráfico desse não faz sentido. Mais clean possível. Mais limpo. Aqui talvez essa forma de representar essa comparação aqui, ó, espaço inteiro, quarto privado, essa forma aqui não seja melhor. Você também pode filtrar direto no gráfico, né? Você pode, eu vou deixar algumas coisas mais para frente. Na verdade a gente só tem mais uma aula, né? Então assim, na próxima aula eu vou criar logo um dashboard com vocês, mais bem elaborado, tá? Usando todos esses recursos que a gente utilizou, vem utilizando. No próprio dashboard a gente vai aprendendo mais coisas. Mas para uma situação dessa daqui, eu vou alterar o tipo do gráfico aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele ficaria como barras. Também não fica legal devido à quantidade de informações que eu tenho, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, não está aparecendo, né? Análise, lista de campos. Eu vou tirar, por exemplo, o tipo de oferta. Vou remover. Fica melhor de visualizar, né? Tem um bairro que está vazio, né? Eu alteraria esse gráfico aqui no design para colunas agora. E aí, galera, se você deixar como, por exemplo, eu quero deixar o segmento aqui, segmentação, que antes estava em... Está conectado com a tabela dinâmica, né? Que estava em... tipo de propriedade. Eu vou clicar aqui na tabela dinâmica, vou vir na análise e vou inserir um que é o tipo de oferta, para não ficar aquela sujeira lá, né? E aí eu posso deixar os dois aqui. Quando eu quiser, eu vejo aqui e tudo muda. Os gráficos mudam. Veja que a minha forma de visualizar aquele gráfico agora, ó, ficou bem melhor. Se eu quiser todos, independente do tipo de oferta, aparece lá, ó. E veja que aqui eu estou comparando para vocês 3 valores nesse gráfico. Eu estou comparando a média, a contagem, né? A média da diária e a média da nota. Mas veja que como é que eu diria? Não é o padrão, mas é o palavrinha que sumiu agora da minha mente.
Eita, que sumiu. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Veja que contagem de diária são valores altos. Veja, 11 mil. Enquanto média de diária e média da nota, né, tem valores menores. Né? Você vê que está despadronizada essa comparação. Esse gráfico ele está tentando mostrar aqui, pessoal, ó, de verde é a contagem. Mas a quantidade é tão grande em relação à média diária e média de nota que você não consegue comparar. Então você tem que dizer o que é que você quer. O que é que você quer comparar? Não, professor, eu quero comparar a média da nota e a média da diária. Dá, até que são valores mais próximos. Não quero comparar um com o outro. Não faz sentido eu comparar a média da nota do Manhattan com a média da diária de lá. Mas eu quero deixar no mesmo gráfico. Então você tem duas formas de fazer isso. Ou você retira essa contagem daqui, ó. E aí você pode criar uma nova tabela dinâmica só para contagem. E aí a comparação aqui está parecendo que a comparação é de Brooklyn. Está comparando esse com esse. Não faz sentido, né? Eu comparar a média do Brooklyn com a... Não faz sentido. Então, eu posso também clicar aqui e não tirar esse. Deixa eu atualizar. Tirar esse vazio aqui. Configurações do gráfico, né, gente? Linha de grade, eu mesmo não gosto. Legenda, nesse caso aqui é importante, né? Porque você tem dois. O eixo também. Aí se você quisesse, você poderia deixar em rótulo de dados, mas ó, já fica feio. Já deixa com eixo. Essa linha de tendência eu não vou nem falar agora. Tá, vou deixar a linha de grade aí. Se eu quiser remover o campo também aqui, eu deixo só a média. Depende do que você quer. Né? A média de notas. Se eu quiser criar uma nova tabela dinâmica para isso aí, eu também posso. Deixa eu formatar aqui. Mesma coisa, ó, eu vou verificar aqui, ó, filtrar conexões. Com que esse gráfico está conectado? Ó, esse gráfico está conectado com a linha de tempo, host, com a segmentação e com a outra segmentação. Esse gráfico está conectado com esses caras aqui. Ó. Se eu fizer mudanças aqui, o gráfico muda. Tá? Perceba que normalmente, quando eu comparo colunas aqui, eu quero comparar esses que estão coladinhos, né? Mas o que eu estou comparando aqui, ó, é as cores, ó, essa cor com essa cor. Né? Então, talvez o que eu queira seja só o valor da média de diária. Pessoal, se eu quiser fazer uma ligação, por exemplo, aqui. Se eu quiser fazer uma ligação, se existe uma tendência, são muitas coisas que você pode fazer. Aqui eu estou mostrando a vocês como utilizar a ferramenta. Teria que ser um outro curso, e aí um curso de análise de dados, né, que vai implicar um pouco de estatística, para você entender o conceito do que analisar, quando analisar. E aí eu posso usar o Excel, eu poderia utilizar outras ferramentas. Mas o curso aqui é de Excel com aplicações de análise de dados. Então veja, eu posso criar uma nova tabela dinâmica aqui para ver se existiria uma referência. Eu vou parar agora, pessoal, que minha garganta está coçando. Mas veja,
inserir uma tabela dinâmica, uma nova planilha, e eu posso colocar aqui, ó, diárias, notas, não, tá até ruim de pensar aqui, né? Esse não, bairro aqui, opa, aqui valores, e aqui eu vou formatar média, né? Pronto. Então você pode criar, por exemplo, um gráfico aqui, a partir dessa tabela dinâmica, que vem daquele mesmo conjunto de dados, né? Dados dinâmicos, por exemplo, aqui eu vou mudar para bairro. Aqui eu vou botar dados dinâmicos posso inserir aqui uma tabela dinâmica. Deixa eu ver se vai dar certo. Linhas. Não, linha não, porque ele vai ser relacionado com esse, né? O que eu posso fazer aqui também... Ah, tá. O que eu queria fazer, fica até melhor fazer direto da tabela. Você pode inserir uma tabela, um gráfico daqui mesmo, né? Se você quisesse ver essa relação aqui, ó. Inserir gráficos de linha. Esses dois aqui, ó. Porque alguns não tem, né? Nota. Vamos ver como é que ele vai gerar isso. Dispersão. Tem muitos valores vazios. Mas aqui seria um gráfico que você poderia olhar. Ó, qual é a tendência? Você pode até colocar uma linha de tendência aqui, ó. E eu vou até melhorar essa linha. Mais opções. Deixa eu apagar isso aqui. Vocês podem até observar que se fosse... O que é que você está vendo aqui com esses dados? Aqui, ó. Nessa coluna aqui a gente vai ter o quê? Nesse eixo. As notas, né? E no eixo de baixo, os valores. Esse gráfico básico aqui. Ó. Aqui são os preços, né? São os preços que eu usei. São os preços.
nesse aqui, é tanto que se você olhar, as avaliações não passam de 100, né? Elas não passam de 100. Você pode modificar esse gráfico aqui, tá? Essa linha de tendência eu não gosto, não. Tá calculando uma polinomial aqui. Aqui é uma questão um pouco mais de conhecer a análise de dados. Ele demora um pouco, tem muitos dados. Mas talvez essa seja a melhor. Ou essa é logarítmica. Isso aqui é uma linhazinha que você pode criar de tendência, né? Quanto maior a diária, maior o valor, enfim. Mas você pode, eu vou ignorar um pouco isso aqui. Não vou entrar nesse assunto para explicar a vocês, não. Mas isso aqui é uma relação que você pode ter, ó, de valores e médias, né? Você pode também aqui deixa eu ver onde vem. O máximo, eu vou botar o máximo aqui com 6.000. Deixar os dados um pouco mais dispersos, né? Esse aqui eu vou clicar aqui, ó, esse é assunto de passado, né? Que eu tá 100 como máximo. Tá até 5.000 aqui, na verdade. Se você for diminuindo, você vai conseguindo visualizar, né? Relação Então aqui você vê que os dados se concentram bem aqui, né? Ó. Esses valores aqui, se você quiser analisar até 1.000, que é a maioria dos valores, né? Ficaria até melhor você marcando aqui, ó. Você percebe que tem umas notas baixas aqui, mas normalmente essas notas baixas estão em valores mais baixos, né? Mas a concentração é aqui, ó. Quem tem nota acima de 7, né? Se você sair analisando, por exemplo, eu quero só quem tem nota acima de 70, então eu vou vir aqui na escala mínima 70. Ó. Você começa a ver que já começa a se tornar algo mais uniforme esses dados aqui, né? Mas que os dados se concentram aqui, né? Se você quiser olhar, por exemplo, a maior parte aqui até R$300, você vai diminuindo. Vai depender do seu conjunto de dados, né? E aí você tem algo bem indefinido, né? Porque você tem valores, ó, quando você tem valores de R$300, você tem notas de 7 e notas de 100 ao mesmo tempo. Aqui você não tem um padrão definido, bem definido, né?
Então, se você considerar notas acima de 7 e diárias até 300, você vai saber que não tem praticamente relação aí de uma com a outra. Existiria uma relação, talvez, se a gente botasse aqui notas de 90 a 100, mas aqui de 300, ainda não tem. Ainda não tem. Bem, só estou mostrando a vocês que vocês podem aqui ir analisando os dados baseados nesses filtros aqui no próprio gráfico gerado de uma tabela normal. Esse mesmo gráfico você pode gerar também daqui, certo? Posso inclusive tirar isso aqui. Deixa eu ver como é que ele relacionaria assim. Por exemplo, aqui. Ó, se você olhar, você vai ter... Qual é a relação que eu fiz aqui? Eu fiz de valores com avaliações. Então, por exemplo, quando eu tenho uma nota 1, qual é a média? Tem média 10. Quando a nota é 20, a nota é... Não, esse aqui é o preço da diária, né? Deixa eu olhar aqui. Nota... Ah, tá errado, é o contrário. Média da nota é o valor da diária. Isso. Perfeito. Então, quando eu tenho nota... Valor da diária, ó, de todo tipo aí, né? E aí eu posso pensar aqui em criar um gráfico. Deixa eu ver se... Aqui não daria certo não, porque... o dado é dinâmico. Mas essa linha aqui talvez te dê uma análise, uma tendência de se há uma relação, né, entre o valor da diária e a nota. E aqui você pode brincar do mesmo jeito que a gente brincou quase agora, né? Clica com o botão direito aqui e você pode formatar eixo. E aqui você pode dizer, ah, eu quero no mínimo nota 7, no máximo nota 100, né? E eu quero nesse eixo aqui daqui eu vou mas esse é o de valores, né? Ele não está me dando a opção. Esse aqui é o de valores. Claro, você tem como fazer aqui filtros, né? Essa própria tabela dinâmica aqui. Você pode filtrar o resultado por notas, por exemplo. Ah, eu quero saber quando a nota é 100. Quando a nota... marcar, né? Quando eu tenho notas... Veja quantas coisas que eu vou pensando aqui, a gente vai podendo explorar,
Quando eu tenho notas aqui que eu botei de 9 em diante, como é que tá minhas notas? Tá variando aqui ainda de 10 até 1.600, ou seja, praticamente, né? Eu vou até remover isso. Enfim. Deixar tudo ok. Essa também é uma relação que você teria, né, entre os valores e as notas. Pessoal, de fato, agora eu vou parar. Próxima aula a gente vai fazer um dashboardzinho que seria basicamente... Não sei se é esse faturamento aqui. Professor, boa tarde. Oi. Dá para deixar essa aula agora? Porque aí eu vou Já acabou. Alô? Já Oi, acabou. professor. Então, vai deixar essa aula já salva agora? Vou. Pronto, porque já eu assisto novamente. Tá bom. Eu entrei tarde. Mas a gente vai... É só ir mostrar a vocês um exemplo de um dashboard que a gente vai criar. Só para vocês entenderem. Acho que é nesse 11 aqui. Esse aqui é um, mas não era esse. Não era esse. Esse já é mais interessante. Pronto. Olha isso. Um dashboard. E os dados. Eu vou explicar esses dados aqui para vocês. São avaliações, né, que a gente tem de hospedagens, por exemplo. Como é que eu crio isso aqui no Excel? Conhecimento que vocês já tiveram. Pode ver, isso aqui é um relatório de dados, né, que ele consulta todo o valor que está aqui, né, e as tabelas dinâmicas são utilizadas para isso. Tá? Então vamos tentar fazer isso aí na próxima aula. Beleza? Vou parar por aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Fui. Não quero me salvar, não.